paz do Senhor Jesus, irmão, também? Glória a Deus. No livro de Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 1. Aleluia. Depois vamos ler também a partir do versículo de número 27. Livro aos Hebreus, capítulo número 11, versículo número 1. Depois a partir do versículo de número 7. Aleluia. Glória a Deus. Livro de Hebreus, capítulo número 11, verso 1, e depois o versículo número 27. Quem encontrou, diz amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Versículo 27. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé, passaram o mar vermelho como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Pela fé, caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefité, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessa e fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza eles tiraram forças, na batalha se esforçaram e puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Amém? Só até aqui a igreja pode sentar, glorificando e exaltando ao nome do Senhor. Amém? Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Irmãos, eu estava ali meditando a palavra de Deus, sempre tentando buscar a orientação de Deus sobre o que falar a respeito da palavra dele, porque eu sempre costumo dizer que a palavra muita gente conhece, muita gente sabe, e até mesmo o diabo sabe melhor que qualquer um aqui a respeito da palavra. Tem um conhecimento muito maior do que qualquer um de nós aqui a respeito da palavra. Mas o que está no teu pensamento aí agora, ele não sabe, nem eu. O que está escondido aí dentro do teu coração agora, nesse momento. Assim que eu peguei o microfone e comecei a falar da palavra, o que você está pensando aí agora, o diabo não sabe, nem eu. Então é por isso que tem a necessidade de que seja quem for o ministrante da palavra de Deus, ele deve orar, buscar a orientação de Deus, para ver o que Deus quer falar com o povo dele. Porque o povo é dele, a palavra é dele, o povo veio aqui por causa dele, ou pelo menos deveria ser essa a intenção. Então o único que tem o direito de falar o que quiser é o Espírito Santo. É Deus. Mesmo que você ou eu queira falar algo diferente, ou ensinar algo diferente, vamos falhar se não buscarmos a direção de Deus no que falar e no que darmos ouvidos também. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. A palavra de Deus, ela é tão eficaz, ela é tão penetrante, que se você prega ela como ela é, sem enfeitar, sem querer aprimorar, sem querer, sabe, falar outra coisa além do que jamais feito aqui, só ela em si, se ela for pregada e ensinada da maneira que é, alguém vai sair falando assim: mas ele não conhecia a minha vida. Ele não sabia que estava passando por isso. Mas como é que sabe? Como é que aconteceu? A palavra hoje falou comigo. Como se o pregador não conhece a sua vida? Como se quem está pregando, ministrando, não
sabe o que está no pensamento do seu coração. Como isso acontece, se o que você está pensando aí agora, só Deus está ouvindo e vendo? Como isso acontece? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso tem a necessidade de buscar a Deus no que ouvir e no que falar. Aleluia. Sabe por que tem gente que às vezes fala assim: eu não sei pregar, ou eu não consigo pregar? Porque ele olha os pregadores e quer fazer igual os pregadores famosos. Mas para pregar basta ler e falar o que está escrito, você já pregou. Aí tem gente que quer ficar enfeitando, quer ficar misturando. Aí não está certo, porque o chamado dele é falar o que a Bíblia manda, não enfeitar. Aleluia. E aqui nós acabamos de ler que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E o mesmo escritor vai continuar dizendo que pela fé Moisés saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e ele ficou firme, como se estivesse vendo o invisível. Agora, como que pode um ser humano ver o invisível? A Bíblia não diz que ele viu o invisível, mas que ele ficava firme, como se ele estivesse vendo algo que ninguém mais estava vendo. Como se ele pudesse enxergar algo que ninguém mais enxergava. Moisés, o escritor aos Hebreus, vai dizer que quando ele saiu do Egito, quando Deus convoca um chamado na vida de Moisés, quando Moisés estava no deserto, obedecendo ao chamado de Deus, ele era tão firme como se ele estivesse vendo o invisível. Era como se Moisés enxergasse, visse, contemplasse o fim da história antes mesmo de ter começado a seguir. Era como se Moisés pudesse contemplar o outro lado do mar, mesmo antes do mar ter sido aberto. Era como se Moisés visse algo acontecendo antes que tivesse acontecido. Ele estava vendo o invisível. Mas quando você vai olhar para a Bíblia, você vai ver que fé é o que falta na maioria dos cristãos. A maioria das pessoas que falam que acreditam em Deus, confiam em Deus, ou foi batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você vai ver que o que falta na maioria é a fé. Aleluia. Eles falam, mas nas atitudes você vê que o que eles falaram não bate com a fé que eles têm. Porque quem tem fé vê o invisível, pastor. Quem tem fé em meio ao deserto fica firme como Moisés ficou. A Bíblia não vai dizer que Moisés cruzou o mar ou que ele saiu do Egito por obediência, mas foi pela fé que ele fez o que fez. Foi pela fé que ele viveu o que viveu. Gabriel, como você tem a coragem de dizer que a maioria dos cristãos falta fé? Irmão, abre a Bíblia para você ler o livro de Gênesis. Não é possível que você nunca leu o livro de Gênesis, pelo menos no capítulo número 1, onde a Bíblia vai dizer que o teu Deus, que você diz ter tanta fé, que você diz anunciar, ter fé nesse Deus, sabe o que a Bíblia diz? Que ele disse assim, ó, haja luz. E o que aconteceu? Houve luz. Foi muito simples. A Bíblia vai dizer que esse Deus, que você diz ter fé, mas em meio às lutas você desanima, mas você diz que tem fé nele, a Bíblia vai dizer que este Deus, que você diz que tem fé nele, disse, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Aí houve céu, oceanos, houve uma separação entre as águas. E Deus vai fazer a separação entre o dia e a noite. Deus vai criar, aleluia, a porção seca sobre a face das águas e vai chamar de terra. Mas tudo isso que Deus fez, todo esse mundo ao seu redor, todo esse ar que você respira, toda essa luz que você enxerga, tudo isso que você pode ver, contemplar, que você sabe que existe, foi feito apenas com uma palavra que saiu da boca do Deus que você diz que tem fé nele. Ele só falou, ele não agiu, ele não precisou fazer algo com as suas próprias mãos, mas ele ordenou e aconteceu. O salmista vai dizer que todos os moradores da terra deveriam temer ao Senhor, porque quando ele falou, tudo se formou. Quando ele mandou, logo tudo apareceu. Aleluia. Mas eu vou perguntar de novo, realmente você tem fé? Tenho sim, realmente você tem fé? Sabendo que Deus, o
criou os céus e a terra apenas com o poder da palavra, se você ouvir uma palavra dele hoje dizendo que é para você sair daqui confiante, você vai sair daqui confiante? Se você ouvir uma palavra dele dizendo hoje, saia daqui de cabeça erguida como Josué, vai, marcha, olha para marchar, você vai sair daqui preparado para marchar, sem desistir, sem arruinar, sem parar? Então você só fala o que tem fé. Mas na hora de ver se tem mesmo, você vai ver que não tem. Aleluia. Porque se faltar fé no meio do deserto, irmão, se faltar fé na hora que você precisar ver o invisível, vai ficar difícil, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não vê. Aleluia. Você não está vendo nada acontecer. Você pode olhar para a tua situação hoje e falar assim, não tem jeito. Mas você acredita que tem jeito? Você está vendo o invisível. É como se você estivesse esperando algo que não aconteceu. É como se você soubesse que você vai passar por algo, independentemente de tudo. Eu vou vivenciar isso. Por quê? Eu creio. Simplesmente você acredita, simplesmente você tem fé, e por ter fé, você tem confiança que vai viver naquilo que você acredita. Verdade, você sabe disso. As pessoas às vezes olham para você, fulano, mas assim não dá certo, não tem importância. Eu tenho fé. É diferente, um crente que tem fé e aquele que diz que tem fé, ele é diferenciado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque o mesmo escritor vai dizer que pela fé, não foi nem pela obediência, não foi nem pela santidade, não foi nem pelo cargo, mas pela fé, aqueles homens fecharam a boca dos leões. Pela fé, aqueles homens arrancaram o poder do fogo de queimar. Pela fé, aqueles homens pisaram no fundo do mar e sujaram o pé de poeira. Mas foi pela fé, aleluia. Adiantava Moisés gritar no meio de todo aquele povo, de todo aquele mar, ele pegar, levantar a sua voz, rasgar a sua camiseta, ir para o culto quarta, sexta, domingo e dizer, Senhor, abre um caminho no meio do mar, daqui a pouco esse povo vai me apedrejar, ou o povo do Egito vai me matar, mas dentro do coraçãozinho dele, ele não acreditava que iria acontecer isso. Não iria acontecer, irmão. Ele não iria viver, porque sem fé, segundo a Bíblia, não segundo eu, segundo a Bíblia, sem fé é impossível um ser humano agradar a Deus. É impossível. Aleluia. Se você entrou no propósito, no meio do propósito veio o vento, você desanimou igual o Pedro, começou a afundar, está faltando fé nesse propósito. É impossível você agradar a Deus dessa forma. É impossível Deus olhar o teu propósito e se agradar, se alegrar com o propósito que você fez, sendo que você não depositou fé nesse propósito. Aleluia. Gabriel, mas eu estou orando 21 dias de madrugada e está duvidando 21 dias. Aleluia. Impossível agradar a Deus dessa maneira. Segundo a Bíblia. Não é eu que inventei essa história. Os irmãos conhecem a Bíblia melhor que eu. Aleluia. Então quer dizer, irmãos, que se você fizer uma oração, não estou falando se você fizer uma campanha, mas eu estou falando que se você fizer uma oração, baseado na sua fé, se você crer de verdade, você vai viver o que você pediu. É claro que às vezes a gente pede coisa que não é da vontade de Deus, né? Tem hora que a gente quer as coisas do nosso jeito, Senhor, né? Quem sabe Moisés poderia falar assim, Senhor, manda fogo do céu e mata esse povo do Egito, aí não é mais fácil do que nós cruzar correndo a noite inteira aqui. Esse povo tudo, 1 milhão de gente ficar de mim, era mais fácil, mas Deus resolveu abrir o mar. Então o jeito de Deus trabalhar é de outro jeito, não é do meu. Moisés poderia ter esperado chover no deserto, mas Deus foi lá e falou para Moisés, Moisés, tu vai lá no Monte Horebe, eu vou estar lá em cima da rocha, tu vai bater o cajado na rocha e da rocha vai sair água. Não vai vir do céu, não vai vir do mar, não vai vir do que você espera que vai vir. Eu vou fazer, mas não vai ser do jeito que você está esperando que vai ser, Moisés. Mas já imaginou se Deus fosse fazer igualzinho nesse dia? Igualzinho, aleluia. Não ia ter surpresa na Bíblia, né? Ninguém iria se surpreender com a Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas eu volto a dizer, quando a gente olha para a vida de Moisés, quando a gente olha para a vida desses homens que tiveram fé, quando você olha para a vida de Daniel, que fechou a boca dos leões, dos seus amigos que arrancaram a força do fogo, de queimar, você vai ver uma coisa diferente deles. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como assim, Gabriel? O rei vai e chama qualquer um lá, ele tem um sonho, e ele nem sequer se lembra desse sonho que ele teve. Ele manda ordem para chamar todos os
fanáticos, todos aqueles feiticeiros, aqueles sábios do rei, e ninguém consegue decifrar, porque a desculpa é: o Senhor não se lembra do sonho, como é que eu vou decifrar o sonho do Senhor? Mas aí ele chama alguém que tem fé, Daniel chega e fala: se o Senhor me der um tempo, um prazo, estou falando dessas palavras de não entender, e eu vou te trazer aqui a revelação do sonho e a interpretação do sonho. Tudo bem, um dia, basta. E se Daniel tivesse fé só para fazer campanha de oração de 21 dias? E se ele falasse assim: agora não dá tempo de mim jejuar 21 dias, não dá tempo de mim orar 21 dias, o rei tem a resposta amanhã. E quantas pessoas vêm num culto como esse, esperando a resposta hoje? Quantas pessoas vêm num culto como esse, esperando a resposta vindo através da pregação? E quantas pessoas vêm num culto como esse, esperando ouvir a resposta, porque ela precisa tomar uma decisão essa semana, ou amanhã, talvez, assim como Daniel? Aleluia! Você está com a fé de Daniel? A ponto de dizer assim: basta. E no outro dia Daniel chegou lá, com o sonho que Deus mostrou para ele, e com a interpretação do sonho que Deus mostrou para ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É isso que acontece com quem tem fé. Quando mandou Sadraque, Mesaque e Abednego, todo mundo se prostra. Sadraque, Mesaque e Abednego não vou prostrar. Mas se Sadraque, Mesaque e Abednego olhasse para aquele fogo e pensasse assim: Deus livrou o povo de Israel do povo do Egito. Deus fez o povo de Israel pisar em seco. Mas eu nunca vi fogo pegar no corpo humano e não queimar. Se eles estivessem esperando apenas aquilo que eles já vivenciaram, se Sadraque, Mesaque e Abednego fossem acreditar apenas daquilo que eles viram acontecer, impossível eles acreditar que aquele fogo não ia queimar. Aleluia. Nunca tinha acontecido aquilo antes. Aleluia. Mas pela fé, o fogo perdeu o seu poder. A Bíblia vai dizer que nem cheiro de fumaça fez na roupa de Sadraque, de Mesaque e de Abednego. Nem cheiro fez. Mas as cordas que amarravam as mãos deles se queimou. Mas o cheiro não teve. Aleluia. Santo e glorificado é o nome do nosso Deus. Mas quando você vai para alguém que a fé dele é limitada, ele faz igual a Marta e Maria: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão Lázaro não teria morrido. Teu irmão há de ressuscitar. Eu sei que vai ressuscitar. Na ressuscitação do último dia, Marta e Maria e todos da aldeia nunca tinham visto alguém ressuscitar. Nem Jesus tinha ressuscitado alguém perto deles. Eles estavam crendo apenas naquilo que eles já tinham ouvido e visto. Jesus pode curar, né, Lázaro? Então manda um mensageiro até ele. E qual foi o pedido deles? Cura. Era para curar. Sendo que se eles tivessem um pouco mais de fé naquilo que eles nunca tinham visto, se eles tivessem fé para esperar aquilo que ainda não tinha acontecido, talvez eles não teriam mandado nem o mensageiro. Mas eles pensariam assim: mesmo se morrer, ele tem poder para ressuscitar. O pensamento delas teria sido diferente. Ninguém teria ficado chorando e se lamentando a morte de Lázaro, porque todo mundo acreditaria que Lázaro iria ressuscitar, acreditando no poder de Deus. Mas aí o choro veio, a ansiedade veio, a preocupação veio em alguém que dizia acreditar no poder de Jesus Cristo. Dizia, mas quando precisou acreditar, não acreditou. Aleluia. Agora eu quero perguntar para você: quem é você no meio do povo de Israel? Você está igualzinho Moisés vendo o invisível nesse deserto? Ou você está igual ao povo de Israel, a ponto de voltar para o Egito, porque você não só consegue enxergar os gigantes no meio da terra? Manda você olhar a terra, você só consegue enxergar os gigantes. Manda você olhar, você só consegue enxergar coisa ruim. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmão, eu tento, eu estudo, eu procuro, mas quando eu estou em cima do altar, eu estou no estreito. Eu estou numa corda amarrada, porque ou Deus me dá um branco na minha cabeça, ou Ele libera uma palavra para me entregar. Ou é um, ou é outro. Mas muitas das vezes nós, em vez de depositarmos fé no Deus que fez e faz todas as coisas, nós depositamos fé em coisas banais, que não vai resolver nada. Procuro de um lado, procuro de outro, tento de um jeito, tento de outro. Existem pessoas, às vezes, que vêm à casa de Deus, saem da sua casa para vir à casa de Deus, mas se chegar aqui, ele não pode ver nenhum gigante.
Se chegar aqui, ele não pode ver nenhum problema, senão ele desanima. Mas se você perguntar, ele vai falar que tem fé no Deus Criador de tudo. Mas se ele chegar na casa do Senhor, que aqui não é a habitação de Deus, mas é dentro de você, mas é a casa de oração, se vier algum defeitinho, cadê a fé, pessoal? Aleluia. Porque a Bíblia vai dizer, irmão, que o justo, ele vai viver pelo quê? É pelos membros da igreja, pelo ministério da igreja. Pelo que o justo viverá? O justo vai viver pela fé, não é? Tu és justo ou tu não é? Você é justo ou não é? Você vive dentro da justiça de Deus ou não? Então você tem que viver pela fé. Aleluia. No momento de dificuldade você vai ter que ter fé mesmo. Aleluia. No momento que você vê alguma coisa errada nesse meio aqui, ó, você tem que lembrar assim, opa, examinar as escrituras e examinar o homem a si mesmo. Agora examinar os outros, a Bíblia nunca mandou examinar. Verdade. Aleluia. Sabe por que muitas das vezes eu, Gabriel, posso desfalecer da fé? Porque às vezes eu estou lá no deserto, no fundo do poço, mas estou olhando o defeito do pastor. E a Bíblia não manda isso. Hebreus capítulo número 12 vai dizer assim, ó, olhai para o autor e consumador da fé, que é o Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote. Olhai, então a Bíblia já manda para quem você tem que olhar. Olhai para o autor e consumador da sua fé. Aleluia. Mas eu estou no fundo do poço de Jacó, e olhando para os defeitos, e olhando para as dificuldades, e olhando para os gigantes da terra, e olhando para 1 milhão de coisas, menos para o Jesus que eu tanto digo ter fé nele. Menos para o Jesus, e quando eu vou orar, eu oro no nome dele. Aleluia. O erro nosso é esse, irmão. Muitas das vezes o erro nosso, foi comentado isso na escola dominical, é não praticar a misericórdia. O erro nosso é fazer igual aos fariseus, dar o dízimo de tudo, mas não praticar as demais coisas. E por fazer uma coisa, eles se achavam mais do que os outros, mas não praticavam a misericórdia. Se visse uma mulher em adultério, tinha que morrer apedrejado. Não tinha misericórdia com eles. É assim que muitas das vezes acontece no nosso meio. A gente luta para ganhar alguém para Jesus. Ganha. Arruma um cantinho para ele. E vai orientando a pessoa, vai discipulando a pessoa. O Espírito Santo vai convencendo a pessoa. Só que continua sendo um ser humano, não é anjo. Ele vai continuar sendo ser humano. Aí quando ele dá uma complicada e cai, cadê a misericórdia da igreja? Aleluia. Cadê o acolhimento da igreja? Ou o fulano tal ali, ó, aceitou Jesus aquele dia, lembra? Olha lá o jeito tal, dedinho assim, ó. O joelhinho em pé, o dedinho assim, ó. Ou o fulano de tal, ó, tem carne, mas não fantasma e tal. Assim, ó, dedinho assim. Aleluia. Hipócritas, Jesus disse para os fariseus, vocês dão o dízimo de tudo, mas vocês esquecem das coisas que é a paz, é a fé e a misericórdia. Praticar a misericórdia com os demais, porque você vai precisar da misericórdia de Deus no juízo final. Eu preciso da misericórdia de Deus para acordar hoje, para pregar aqui, para sair daqui. Então, se eu ouvir um coitadinho chegando aqui, coitadinho começou a cair, a primeira coisa que eu posso pensar, poderia ter sido eu. Poderia ter sido eu caindo ali. Poderia ter sido eu pecando ali. Poderia ter sido eu falhando ali. Aí, se fosse eu não ia querer que ninguém apontasse a dedo para mim. Se fosse eu não ia querer que ninguém me julgasse, me questionasse. Então, quando você vê alguém nessa situação, irmão, faça um papel de cristão genuíno e acolha essa pessoa, oriente essa pessoa. Não esconde a verdade dela, mas também não julgue ela. Porque do mesmo jeito que eu posso pecar, você também pode. Do mesmo jeito que você pode errar, eu também posso. E o Jesus que morreu por mim, morreu por você e morreu por todos nós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Gabriel, para que isso? Porque você tem que ter fé. E a tua fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Aleluia. E muitas das vezes a gente deixa de ouvir a palavra de Deus. Muitas das vezes a gente deixa de ouvir, talvez, o ensinamento da palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus, porque a gente viu algo errado na casa de Deus. É normal, está cheio de ser humano. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus pode estar inquietando alguém aqui hoje. Deus pode estar chacoalhando alguém aqui hoje. E todas as vezes que Deus chacoalha alguém, inquieta alguém, é porque Ele quer fazer algo na sua vida. Se Ele quisesse deixar você quieto, se Ele não tivesse um plano na sua vida, um projeto, algo bom a se fazer na sua vida, jamais Deus te inquietaria. Jamais Deus iria usar alguém para tentar te sacudir.
para tentar te acordar, para tentar te despertar. Nunca Deus iria usar alguém para falar com você se Ele não tivesse nada para fazer na sua vida. Se Ele estivesse olhando para você e falando assim, ó, é igual Deus falou com Samuel. Samuel insistindo com Saul, Deus chegou e pôs um ponto final. Samuel, até quando você vai ter dó de Saul, se eu que sou Deus já desprezei? Já tem que prover de um novo rei já. Pronto, vai lá na casa de Jessé, que lá já tem um novo rei para escolher. Então Deus rejeitou Saul. Foi um ponto final ali, naquele chamado, naquele projeto ali, o reizinho ali, uma hora perdeu sua vez. Aleluia. Mas enquanto Deus ainda fala, enquanto Deus ainda inquieta, enquanto Deus ainda mostra, te prepara. Aleluia. Porque quando Jonas estava na barriga do peixe, Deus poderia desistir de Jonas quando ele entrou no navio. Quando ele falou assim, eu vou para Tarso. Deus poderia ter posto um ponto final ali. Ele não quer fazer, pronto, acabou. Mas ele entrou no navio, Deus esperando. Deus mandou a tempestade, Deus esperando. Deus chacoalhando Jonas. Todos os companheiros de Jonas no navio, e ele estava dormindo. Foi lá, acordou ele. Acorda! Oh, Deus inquietando Jonas. Ainda estava falando com Jonas. Até aí ainda tem uma chance. Aí quando de repente Jonas percebe que todo aquele problema que ele estava passando era por causa dele mesmo. Só me lançar no mar que essa tempestade vai passar. Passou. Aleluia. Mas Jonas ainda tinha algo para fazer com Deus. E Deus envia um peixe, passa um dia, 2 dias, 3 dias, e a Bíblia vai dizer que as águas se enrolaram na cabeça de Jonas. Eu ouvi um ensinamento uma vez dizendo que peixe não come algas, mas justo o peixe que comeu Jonas, engoliu Jonas, engoliu as algas. Se você for pesquisar, até nesse ensino que eu vi, não foi algo meu, mas ensinamento que eu ouvi, um peixe quando come, engole aquele tipo de algas, consequentemente ele comido. Então, quando Deus enviou o peixe para engolir Jonas, e as algas se enrolaram na cabeça de Jonas, e ele com aquelas algas dentro daquela barriga, o plano de Deus já era fazer o peixe vomitar. Mas Deus esperou o que ia acontecer? 1 dia, 2 dias, 3 dias, 2 noites, 3 noites. Deus esperou Jonas orar de dentro da barriga do peixe. Enquanto Jonas não orou, enquanto Jonas não falou com Deus, naquela situação, o peixe não comeu Jonas na vida. Enquanto ele não tomou aquela posição naquela situação, a aprovação não chegou ao fim. Eu vou estar encerrando logo aqui, porque a gente ainda tem um ensaio para dar. Mas Deus me fez lembrar de uma coisa aqui. Até foi uma pregação que a gente ouviu lá na sede. E aquela pregação falou comigo. E foi bom ela ter falado comigo, aquela pregação. Porque eu tomei uma atitude naquela semana, e Deus na mesma semana fez um milagre. E daqui a um tempo eu volto no milagre. Mas foi bom eu ter ouvido aquela pregação. Eu lembro que o pregador falava assim, ó. Ele está vendo as coisas se afundar, ele está no deserto, mas ele não clama. O ministério está afundando, mas ele não clama. As coisas estão difíceis, mas ele não clama. Ele sabe que se clamar, Deus responde, mas não clama. Aleluia. Tem gente que está aqui, pode estar do mesmo jeitinho. Gabriel, mas eu estou clamando. Está duvidando? Aleluia. Você está duvidando que pode acontecer o que você clamou? Santo e glorificado é o nome do Senhor. Irmãos, quando você fizer um propósito com Deus, você já faz uma proposta assim, ó Deus, eu tenho esse plano, eu tenho esse projeto assim, assim, assado, e eu vou contar esse testemunho assim, ó, assim, 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 em nome de Jesus, e acabou, irmão. Você já prepara o testemunho no primeiro dia de projeto seu, já vai com o testemunho guardado no seu coração. É esse testemunho que eu vou dar, Senhor. Eu vou dar esse testemunho. E pronto, encerra o assunto ali. Aí vai surgir o vento para tentar te derrubar. Vai surgir a tempestade, pode surgir até uma tribulada ali para tentar te derrubar, que é o que mais tem. Mas se você depositou fé mesmo, aleluia, nada e ninguém vai te abalar. Eu sou prova de, eu não vou falar, mas aqui às vezes eu fico louco para falar o que Deus faz, mas agora, por enquanto, não. Mas eu não vou falar agora, mas eu estou vivendo isso que eu prego aqui muitas vezes, acontece muito na minha vida. É por isso que eu falo muito. Tenha fé. Às vezes uma oração basta. Às vezes uma vez falando com Deus, o negócio vai se resolver. Não estou falando que é para você deixar de orar sem cessar, né? Mas você não precisa ficar todo o tempo falando, repetindo, achando que de muito falar Deus vai te ouvir.
Eles conhecem a tua palavra antes de sair do teu coração. Mas eu vou te perguntar: o Deus Criador dos céus e da terra, que você sabe que criou tudo com o poder da palavra, realmente você tem fé nesse Deus? Realmente você está mostrando para Deus que você tem fé nele? Aleluia. Realmente, seja sincero consigo mesmo. Você está igual a Abraão quando ele foi oferecer Isaac? Ou você está igual a Abraão quando ele se deitou com Agar? Quando ele se deitou com Agar, Abraão não vai na fé não. Duvidou, esperou, demorou. Ele tentou improvisar. Mas quando Deus pediu o filho dele, e ele estava a ponto de sacrificar o filho dele, Deus falou: basta. Pronto, basta. Para mim já basta. Agora eu sei que tu és fiel a mim e me serve de verdade. Então, às vezes na tua vida só precisa de um basta de Deus. Mas para isso, é você que vai ter que mostrar essa fé que você tanto fala aí. Falar é fácil, mas fazer, Deus, aí é outros 500. Amém? Vamos agradecer essa oportunidade. Em nome de Jesus. Graças a Deus.